Olá, você está no canal Bendito e hoje nós vamos ver a surpresa que o sacerdote Joiada fez para a maléfica rainha Atalia. Joás, filho do rei Acasias, agora tinha 7 anos. Ele foi o único filho sobrevivente do massacre promovido por sua avó, Atalia, que mandou matar todos os descendentes da linhagem real e tomou o trono. Ela já reinava há 6 anos. Josias foi salvo da matança dos filhos do rei Acasias e foi criado por sua tia, a princesa Jeoseba, e seu marido, o sumo sacerdote Joiada. Joiada era um homem piedoso que se preocupava em restaurar o trono à linhagem de Davi e tirá-lo das mãos da filha de Acabe e Jezabel. Claro que seria mais fácil para Joiada ficar no templo e deixar as coisas seguirem o seu curso, mas ele escolheu uma ação mais nobre. Primeiro, reuniu os 5 oficiais encarregados da guarda do templo, apresentou-lhes o rei e os fez jurar obediência às suas ordens e silêncio quanto ao que estava prestes a acontecer. Os capitães devem ter ficado muito surpresos ao conhecer o herdeiro do trono. Por 6 anos, todos acreditaram que não havia mais herdeiros sobreviventes da linhagem real de Davi e que não havia governante legítimo para substituir a perversa Atalia. Por isso, o segredo tinha que ser mantido seguro. Se a existência dele fosse descoberta, o filho do rei e todos os envolvidos em escondê-lo seriam mortos imediatamente. Isso nos leva a pensar que também vivemos em um mundo cheio de Atalias e os Joiadas não podem permanecer em seus rituais e serviços sagrados quando há uma necessidade urgente de ação no campo de batalha do mundo na luta contra o mal e contra o pecado. Um dos motivos pelos quais Atalia conseguiu reinar por 6 anos foi que ninguém conhecia outra alternativa. Muitas pessoas vivem sob o reinado de Satanás porque não sabem que existe um rei legítimo pronto para reinar em suas vidas. Pois bem, depois de falar sobre o seu plano, o sacerdote enviou esses oficiais por todo o reino de Judá, a fim de ordenar aos levitas que viviam fora de Jerusalém e os chefes das famílias de Judá que fossem a Jerusalém em um determinado sábado. Todos deveriam reunir-se no templo como se fosse um sábado normal de adoração ao Senhor. Joiada tinha um plano para depor a perversa rainha Atalia e substituí-la pelo pequeno rei Joás. Os líderes que o apoiavam precisavam seguir o seu plano cuidadosamente. Joiada escolheu o sábado para o dia do golpe porque era o dia em que os guardas trocavam de turno e podiam reunir os 2 grupos de guarda no templo ao mesmo tempo sem chamar a atenção. Além disso, no sábado, quando a congregação se reunia, a rainha Atalia e seus cortesãos raramente vinham. Era um plano importante que deveria ser seguido com cuidado, pois Atalia era uma inimiga poderosa. Os capitães percorreram toda a terra de Judá no cumprimento da sua missão e todo o povo veio para Jerusalém no sábado marcado. Com isso, nós vemos que a adoração ao verdadeiro Deus não estava morta em Judá. O sacerdote distribuiu entre os capitães as armas que haviam pertencido a Davi e que estavam no templo do Senhor para que fossem usadas para proteger o herdeiro do trono. Havia um forte esquema de segurança para que ninguém se aproximasse ou tentasse contra a vida do pequeno rei. Quando todos estavam em suas posições, Joiada trouxe Joás e o apresentou ao povo. E aí nós podemos imaginar o clima de surpresa que invadiu o lugar. Puseram a coroa na cabeça de Joás e entregaram-lhe uma cópia da lei de Deus, o que era de extrema importância. Joás apareceu diante do povo segurando os rolos da lei, pois conforme está escrito em Deuteronômio 17, o rei devia ter sua própria cópia das escrituras para seguir fielmente o que estava escrito. E assim, o pequeno Josias foi coroado rei. Joiada e seus filhos o ungiram, pois o rei nunca poderia cumprir seu ofício sem uma unção divina, e então gritaram: "Viva o rei!" E todo o povo também gritou de alegria.
Este foi o reconhecimento público e oficial do pequeno Josias como novo rei de Judá. Finalmente, todos estavam livres do governo maléfico de Atalia. O que vemos muito em nossos dias é um quadro semelhante ao descrito neste capítulo. O rei Jesus, limitado às 4 paredes do templo, sendo que muitos do povo nem sequer ouviram falar da sua existência. É preciso uma unção, uma entronização e uma determinação de cada cristão para que ele exerça o seu poder para fora do templo sobre todos os povos e nações. Quando a rainha Atalia ouviu o barulho do povo que corria e aclamava ao rei, veio para onde estava a multidão na casa do Senhor. E quando ela olhou, lá estava o pequeno rei Joás, em pé, protegido pelos capitães. Ela também viu a assembleia constituída não apenas por sacerdotes, levitas e militares, mas também todo o povo de Judá. Ela estava vendo o pior cenário da sua vida. Por 6 anos ela reinou acreditando que não havia herdeiros legítimos ao trono de Davi. E agora ali estava um filho de Acasias, Joás, o seu próprio neto, que tinha escapado da sua intenção assassina. Então ela rasgou as suas roupas em sinal de protesto e começou a gritar: traição! Traição! Sua reação foi um grande contrassenso, pois, na verdade, ela era a traidora. Joás era o descendente de Davi e o legítimo herdeiro do trono, enquanto ela havia tomado o trono para si sem direito algum. Atalia foi rapidamente contida pelos capitães, que já estavam precavidos contra suas reações, foi escoltada para fora do átrio do templo e executada no caminho da Porta dos Cavalos. Juntamente com a Revolução Política de Joiada, veio uma nova aliança e um renascimento religioso. Note que o clímax dessa história não é a coroação de Joás, mas sim a aliança entre o Senhor, o rei e todo o povo. Eles se comprometeram novamente a honrar, obedecer e servir a Deus. Depois todo o povo foi ao templo de Baal, destruíram tudo e executaram Matã, o sacerdote de Baal, diante dos seus altares, cumprindo assim a exigência da palavra de Deus dita contra aqueles que levassem outros à idolatria. O sacerdote Joiada também teve o cuidado de reinstituir as práticas e costumes que haviam sido abandonados com base no que Deus havia revelado a Moisés e a Davi. E então, depois de 6 anos sombrios, o rei finalmente foi conduzido da casa do Senhor até o palácio real e assentaram Joás no trono. Finalmente, o legítimo rei de Judá estava no governo do seu povo, que transbordava de alegria. Depois disso, todos desfrutaram de uma vida tranquila, pois a cidade de Jerusalém ficou em paz como sinal da bênção de Deus. Durante os anos seguintes, o pequeno rei ficou sob a tutela do sacerdote Joiada. Quando se tornou adulto, uma das primeiras decisões do rei Joás foi restaurar a casa do Senhor. E esse será o nosso assunto de amanhã, aqui no canal Bendito, o nosso canal de Fala Fácil. Até lá!